Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Vamos começar por falar sobre aquilo que já sabemos sobre o funeral de Alexei Navalny, sabemos já o dia e também o local. Vai acontecer na próxima sexta-feira em Moscovo, sendo que tivemos este aviso por parte da esposa Yulia Navalnaya, que diz que este funeral pode não ser pacífico. Pergunto, Daniela Nunes, até que ponto é que o funeral de Navalny, realizado no coração da Rússia, em Moscovo, pode aqui afetar Putin e também a popularidade do presidente russo? Viva André, boa tarde. Sim, é claro que afeta, desde logo porque todo o assunto Navalny, mesmo antes da sua morte, afetou a forma como os russos, ou pelo menos uma parte dos russos, acabaria por confirmar a percepção de um governo repressivo, isento de liberdade de expressão, de liberdade de oposição, como sabemos que é o governo russo. Depois também algumas situações acessórias estão a contribuir ou vão contribuir para essa quebra de popularidade, não só agora, mas nos próximos tempos, até às eleições na Rússia, como, por exemplo, a prisão do advogado do próprio Navalny, por um lado, depois, por outro, também a condenação de Oleg Orlov, que é um ativista russo pelos direitos humanos, que ficámos a saber ontem que vai ficar preso durante 2 anos, ou seja, mais uma prova pré-momento eleitoral de que não há espaço para a sociedade civil na Rússia, nem para a informação dentro da Rússia de Putin. Não é que isso constitua propriamente uma novidade para nenhum de nós, mas são questões importantes porque o momento é de alguma fragilidade para o regime, sobretudo devido à morte de Navalny, que colocou todos os holofotes em cima do Kremlin e em particular em cima de Putin, justamente a poucas semanas antes da corrida eleitoral. Que sobre ela também não vale a pena ter grandes ilusões, não é? Claro. É Putin quem vai continuar a conduzir a máquina russa, provavelmente até que morra, não é? Olhando aqui também para outra declaração da esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, discursou no Parlamento Europeu, diz que Vladimir Putin é um monstro, voltou a deixar também apelos à ajuda à Ucrânia e contra o regime de Putin. A presença da esposa de Navalny no Parlamento Europeu pode aqui também ter esse condão de fazer acordar a Europa, pressionar a União a agir de forma mais forte na guerra? Eu acho que o discurso e toda a situação em que agora esta senhora infelizmente se vê envolvida, no fundo eu acho que trazem uma certa dimensão humana às conversações e às decisões a ser tomadas em sede de União Europeia. Porque, ao fim e ao cabo, é uma pessoa real que está ali, não é? Alguém que sofreu e está a sofrer uma perda enorme, e essa perda é um símbolo, ele próprio, deste conflito. E é um símbolo que nos comove particularmente, como também comovem as palavras da senhora Yulia, que discursou com muita garra e muita fé, mas ao mesmo tempo também com muita humanidade. Eu reparei, por exemplo, que ela não se esqueceu de mencionar a sogra, portanto, a mãe de Navalny, que está a passar por uma perda gigantesca, não é? Aliás, a maior perda do mundo, que é uma mãe ficar sem o filho, e isso também revela muito da parte da mulher de Navalny, assim como também revelam as suas palavras e os adjetivos que ela usou para caracterizar o regime e o líder russos. O que ela fez foi uma espécie de lembrança para a Europa e para o Ocidente de que não podem baixar os braços, nem ceder aos devaneios de Putin, porque efetivamente ele vai aproveitar toda e qualquer brecha para avançar não apenas na Ucrânia, mas depois para além dela, não é? Caso vença esta guerra. Eu diria que, obviamente, não se ganha guerras com discursos nem com emoções, mas estes momentos chamam-nos especialmente à terra e são importantes para que os chefes de Estado e os representantes europeus, neste caso, vejam com os seus olhos uma amostra do preço de perder esta guerra e assim ficarem mais alerta ou, digamos assim, com um sentido de defesa mais apurado. E passa essa imagem de maior humanismo. Von der Leyen também falou hoje, diz que quer decisões audazes e coragem política para a defesa europeia. E Daniela Nunes, aqui a pergunta é, isto é uma sugestão e no fundo um apelo que von der Leyen deixa no dia seguinte a tanto se ter falado sobre enviar tropas para a Ucrânia. Estas decisões audazes e coragem política de que fala von der Leyen podem passar pelo tal envio de tropas pedido por Macron e companhia? Bem, de facto esse assunto tem dado que falar nas últimas horas e já se percebeu que não há propriamente um consenso em torno dele.
Desde logo porque alguns líderes, de que é exemplo o chanceler alemão e também o primeiro-ministro sueco, já se demarcaram desta nova narrativa do envio de tropas NATO para a Ucrânia. O próprio secretário-geral da NATO. Justamente. Por isso, o que eu acho é que Macron deixou aqui escapar, naquelas declarações que fez, o que para ele e para a França, por ele governada naturalmente, poderia ser uma hipótese em cima da mesa, a saber, enviar tropas para ajudar no esforço de guerra ucraniano contra a Rússia. Agora, isto dito assim, soa quase a uma total internacionalização do conflito, à qual, obviamente, a Rússia não ficará indiferente, como aliás não ficou às declarações do Sr. Macron, quando o porta-voz do Kremlin, o Sr. Peskov, veio esclarecer que, estas são palavras dele, os países ocidentais não vão gostar das consequências de pôr esta ideia em prática, naturalmente. Agora, tudo isto também pode ser aqui uma matéria de opinião, como aliás está a ser em sede da Aliança Atlântica. Há quem ache que é uma hipótese a considerar, há quem ache que não faz sentido e é imprudente. Eu pessoalmente tenderia a considerar que o preço de uma iniciativa como esta seria um conflito ainda maior e à escala global. Temo até que rapidamente parte da Europa de Leste pudesse ser engolida pelas forças russas, caso uma coisa destas fosse avante, mas considero também que há qualquer coisa de muito positivo nesta ideia, que acabou por ser divulgada pelo presidente francês, mas que tem apoiantes, que é uma clareza total no seu posicionamento, no de Macron e no de quem apoia a ideia, sobre a noção de apoio à Ucrânia e de luta contra a atitude revisionista russa. Portanto, ponderar enviar tropas NATO para a Ucrânia significa o auge desta noção de temos que apoiar a Ucrânia, não é? O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã. Tem nova edição depois do noticiário das 4 da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou o André Maia, até uma próxima.